Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de nós nesta noite, neste momento, em que estamos aqui para estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o presbítero José, que é muito prazer que estamos aqui mais uma vez a transmitir a Palavra de Deus. Chamamos a atenção de todos, da tua atenção para que preste atenção no que o Senhor tem a te dizer nesta noite, nesta hora. E pedimos ao Senhor Deus que nos dê graça, nos dê sabedoria, nos conduz nesse estudo, que em primeiro lugar nós queremos estar glorificando a Deus e também trazendo edificação para você que está nos acompanhando nesse estudo. E para começar nosso estudo, vamos abrir nossa Bíblia, aqui a minha já está aberta, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, que o escritor diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui está um conselho do escritor aqui, e ele colocou os céus e a terra como testemunha de que você está ouvindo esta mensagem nesta hora. E a proposta é a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele está aconselhando: escolha, pois, a vida, a bênção, para que vivas e te vá bem, né? Você e a tua descendência. Então, o que eu quero chamar a atenção neste momento é que devemos ter muito cuidado na hora de tomarmos as nossas decisões, porque essas nossas decisões podem trazer grandiosas bênçãos, bons resultados para o resto das nossas vidas, para a nossa descendência ou nossos descendentes, mas também pode trazer terríveis consequências para o resto da nossa vida e para os nossos filhos ainda, nossos descendentes. Percebemos no Evangelho, aliás, no livro de Gênesis, capítulo 3, onde Deus havia colocado um limite para o homem, para o ser humano. Ele disse: você tem liberdade para trabalhar, para cultivar, para comer, para usufruir de tudo que existe no jardim, até o limite em que eu estou colocando. Vocês só podem ir até esse limite, dali para lá vocês não podem passar, porque não pertence a vocês. Vocês não devem passar para lá. Não devem comer do fruto que pertence a outro. Não devem pegar o que é do outro. Mas, infelizmente, Eva deu ouvido à voz de Satanás, ao invés de ouvir a voz de Deus, e aceitou a proposta que a serpente Satanás fez a ela. Então, assim, ultrapassando os limites, nós sabemos que isso aí, então, começou o grande problema na face da terra entre a humanidade. Ficaram nus, quer dizer, perderam a sua privacidade, ficaram com medo de Deus, ou seja, a consciência ficou pesada, ficaram perturbados, tentaram fugir da presença de Deus. E a pessoa na presença de Deus, ele acaba sofrendo muito, e foi isso que aconteceu, sofrimentos e mais sofrimentos, e que isto nos vem até hoje, e enquanto tiver ser humano na face da terra, esse sofrimento vai continuar, por conta de decisões erradas que foram tomadas no passado. Também no próprio livro de Gênesis, capítulo 1, fala de Caim que matou seu próprio irmão, e Deus o avisou: cuidado, não faça isso. Não faça isso. Não deixe a ira tomar conta de você. Não tome decisões erradas. Você pode dominar. Você pode decidir se você quer ou não fazer. Então, decida não fazer o mal. Mas ele matou o seu irmão. E isso trouxe terríveis consequências na vida dele. Ele virou uma pessoa fugitiva, errante, sem paz na alma. Porque quando a pessoa comete um erro, ele perde a paz interior. Ele fica com a consciência pesada, a mente perturbada. Então aqui o conselho é: não tome decisões precipitadas, não tome decisões em momentos de impulsos emocionais. Tome decisões de maneira bem consciente. Momentos de emoções é muito perigoso a pessoa tomar uma decisão. Então não faça isso. Talvez uma decisão na hora que está com raiva,
ou então está bastante emocionado. Então isso é muito perigoso. Vemos também em Gênesis capítulo 16 e depois capítulo 21, que fala sobre Abraão. Abraão teve a promessa de um filho da parte de Deus. Deus prometeu a ele, mas por causa da dúvida, da incredulidade, da falta de fé, principalmente da parte de Sara, e Sara fez uma proposta a Abraão: nós já somos velhos, eu sou velha, não tem como gerar mais filho, então tenha um filho com Agar, para que nós não fiquemos sem nenhum filho. Mas depois, quando no tempo certo, nasceu Isaac, que era o filho da promessa. Esta decisão que Abraão tomou, naquele impulso ali de ter esse filho precipitadamente, causou terríveis confusões e ainda causa e vai continuar causando para o resto do mundo, digamos assim. Enquanto houver humanidade, este problema vai continuar. O problema é que nós vemos que ele teve que expulsar o filho Ismael, e aí depois nasceu Isaac, ou aliás, Isaac já estava já grandinho, mas a descendência de Isaac com a descendência de Ismael é uma confusão terrível. É uma disputa entre um e outro, disputa política, religiosa, econômica. Então, esta decisão de Abraão trouxe terríveis consequências, e essa consequência vai continuar, esses problemas vão continuar. Então, mais uma vez, digo a você, não tome decisões precipitadas, não tome decisões sem analisar o que é que você está fazendo ou vai fazer. Nós percebemos também no livro de Números, quando o povo de Israel, o povo hebreu que saiu do Egito e que estava prestes a entrar na terra prometida, quando Moisés mandou aqueles espiões para olhar a terra, onde foram 12 pessoas, inclusive Caleb e Josué, e foram olhar a terra e perceberam que a terra era de fato muito boa, só que eles viram lá pessoas gigantes, viram algumas dificuldades e chegaram e colocaram um esfriamento no coração, na vida das pessoas que estavam ali, e eles decidiram não entrar em Israel por ali, por aquele caminho. O que aconteceu? Tiveram a terrível consequência de ter que caminhar durante 40 anos pelo deserto e ainda morrer sem chegar na terra prometida. Isso por conta dessa decisão, porque em poucos dias eles estariam dentro da terra prometida e tiveram que caminhar durante 40 anos de sofrimentos no deserto. Então veja a consequência. Veja a consequência pela decisão precipitada, a decisão errada que tomaram. Então tome cuidado na hora de tomar a tua decisão. Pense um pouquinho. Se você estiver com a cabeça quente, não tome decisões. Esfrie a cabeça, vá orar, vá buscar a Deus. Buscar, quem sabe, um conselho de alguém que pode dar um bom conselho. Buscar ajuda de quem entende sobre o assunto que você está pretendendo fazer, tomar a decisão, em que direção você pode ir. Então é isto e tantos outros exemplos que nós podemos ver dentro da Bíblia em que não deu certo. Nós não vamos aqui estender muito o assunto, mas você mesmo lendo a Bíblia você vai encontrar muitas outras decisões precipitadas que foram tomadas, como o próprio Davi, rei Davi, como o Sansão, que casou com uma mulher que não deveria ter casado, depois teve sérios problemas, acabou morrendo, perdendo a visão, morrendo debaixo daquela construção. Davi, que se precipitou, tomou a decisão de ter o caso com a mulher que não era dele, que era do seu soldado de guerra, e depois ainda mandou matar, ou seja, providenciou um meio para que ele fosse morto. Então, decisões erradas que traz consequências, que trouxe consequências e traz consequências. E tantos outros que não tomaram a decisão certa, e sim a errada, e isso trouxe terríveis consequências para suas vidas. Nós sabemos disto. Por exemplo, o Judas Iscariote, que decidiu a entregar Jesus para os seus inimigos. Olha a consequência que ele teve. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, tome cuidado.
pois a decisão errada que você toma hoje pode trazer problemas, sérios problemas para o resto da vida, sofrimento para o resto da vida e também ainda para os teus filhos, teus netos, bisnetos e toda a tua descendência e ainda para outras pessoas. Então, ore, busque a Deus, se acalme, tome a decisão num momento tranquilo, que você não está com raiva, nem com ira, nem está emocionado, porque tudo isso pode fazer você tomar decisões precipitadas, decisões erradas. Mas que você possa tomar uma decisão que seja uma bênção para a tua vida e uma bênção para a tua descendência. Em nome de Jesus Cristo. Pense bem antes de tomar a decisão. Então, meu forte abraço, que Deus continue abençoando você poderosamente, você, a tua família, o teu trabalho, tudo quanto você fizer, que seja feito com cautela, com prudência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço.